Continuando, agora nós vamos falar sobre decomposição em fatores primos. Nós já aprendemos o que são números primos e agora nós vamos aprender esse processo aqui, fazer uma decomposição utilizando apenas números primos. Primeiramente, o que significa decomposição, né? Decompor significa dividir ou separar, e decompor um número em fatores primos é escrever esse número na forma de uma multiplicação utilizando apenas números primos, tá? Por exemplo, o número 20. Como que eu faço para transformar o 20 numa multiplicação? Eu pensaria em fazer 2 vezes 10. Mas o 10, ele não é um número primo, então eu tenho que rever isso daqui, ó. Como ele não é primo, eu troco esse 10 por 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, o 2 é primo e o 5 também é primo. Então, o 20 ele pode ser escrito na forma de multiplicação de que maneira? 2 vezes 2 vezes 5, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 5 é 20, tá? Mas e aí, quando eu tenho um número maior, tem um processo prático para a gente resolver isso? Temos o processo das divisões sucessivas. Como que ficaria, por exemplo, a decomposição em fatores primos do número 300? Então, eu coloco aqui o número 300, traço uma linha aqui ao lado para identificar, né, e separar os números que estão sendo os divisores e os números que estão sendo os resultados dessa divisão. Há uma regra aqui nessa decomposição. Eu preciso dividir o 300 apenas por números primos, começando sempre do menor, tá? E terminando no maior. Aqui, então, precisa ser uma ordem crescente. E eu não posso, por exemplo, do 2 ir para o 5, depois voltar para o 3, fazer uma salada, uma mistura aí no meio. Não, tenho sempre que seguir essa ordem, sempre do menor para o maior. Quando que termina a decomposição? Quando o quociente aqui, ó, o resultado final for 1. Vamos averiguar então, ó. O 300, o primeiro número primo que eu tenho é o 2, tá? Ele é divisível por 2? Sim. 300 dividido por 2 dá 150. Eu continuo a minha divisão aqui, olha. 150 ainda dá para dividir por 2? Ainda dá. 150 dividido por 2 é 75. Agora, o 75 já não é mais um número par. Eu não consigo mais dividir ele por 2. E aí, então, o próximo número primo que nós temos é o 3. Então, eu vou tentar dividir, ó. 7 mais 5 dá 12. Nós aprendemos no critério de divisibilidade que é a soma dos algarismos, dando um número divisível por 3, então todo número é divisível por 3. Portanto, ó, 75 sim é divisível por 3, que dá 25. O 25, ó, 2 mais 5 dá 7, já não é mais divisível por 3. Então, eu tenho que continuar na sequência de números primos para o próximo da lista. Depois do 3 vem o 5. 25 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, e o 5 eu vou conseguir dividir apenas por 5. Então, ó, terminei aqui, resto 1. Estes números que nós temos aqui, ó, 2, o 2, o 3, o 5 e o 5, se nós multiplicarmos eles, nós voltamos no 300. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, e 60 vezes 5 dá 300, tá? E aí, nós temos uma maneira de escrever, então, essa decomposição, olha. O 300 ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Olha só, apareceu multiplicação de números iguais, tá? Isso me lembra potenciação. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu simplifico isso aqui, ó, transformando esta multiplicação na forma de potência, tá? 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Então, o 300, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, pode ser representado em decomposição por fatores primos da seguinte maneira:
2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Quando eu resolvo isso daqui, ó, eu volto no número 300. Certo, turma? Espero que vocês tenham compreendido, para a gente agora poder ir para os processos práticos de cálculo de MMC e MDC. Essa parte é importantíssima para o seguinte passo, tá? Então, por favor, estudem com calma. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.